Olá e bem-vindos a mais um vídeo de Julia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre formatação. Então eu já estou aqui com o Pluto aberto e o que eu vou fazer simplesmente é motivar o que a gente quer fazer. Então, baseado na pergunta de um dos nossos ouvintes, uma coisa que acontece de vez em quando, por exemplo, se você está usando o Jump e você recebe você recebe a solução de um problema que você falou, olha, tem variável inteira, certo? O Jump ele vai te retornar, por exemplo, que você tem que montar 5 caixas, certo? Vender 5 produtos, fazer alguma coisa que tem um número. Mas ele te retorna um 5 assim, com ponto zero. Isso é um float, tá? Então, só lembrando, ou introduzindo, caso você não conheça, existem diferenças entre o float e o int, ok? E o que você falou eu quero número inteiro. Retorna número float, por quê? Porque o solver interno resolve, não importa os detalhes, mas você quer inteiro. Para muitas coisas não vai fazer diferença nenhuma, mas faz alguma. Então aqui, se você pegar esse i float, que é o 5, e você pegar esse i int, que também é o 5, na verdade eu queria só o 5, né? Se você fizer isso e você fizer isso aqui, você tem diferenças, por exemplo, se você quiser acessar um vetor nessa posição. Então, o iInt você acessa, mas o iFloat não, ok? Ele falha porque você não consegue indexar com o float. Tá? Então, isso aqui é um exemplo clássico de cálculo numérico, tá? Que eu dava em cálculo numérico, talvez não seja um exemplo clássico de cálculo numérico, mas é um exemplo clássico de por que faz diferença tipagem. Mas um outro motivo que você pode ter, que é um pouco mais simples do que esse, e esse aqui é uma pergunta que eu vejo bastante, e se eu tenho um número que é grande, tá? Então você tem, por exemplo, você fez a conta 35 vezes 77 ao cubo, e aí retorne-se 1.597.866 e a sétima. Tá? Essa anotação científica para esse número aí, ou quase científica, enfim. Só que é um número inteiro. Então é 35, que é inteiro, 77 ao cubo é inteiro, é o número inteiro. De fato, se você tentar converter ele para inteiro, ele funciona a conversão, tá? Note que se você usar 1.1 aqui, ele dá erro, ele não funciona essa conversão. Então você realmente precisa usar inteiro para essa conversão funcionar. Talvez até tenha uma isInt, isInteger. Existe o isInteger que vai retornar que ele é inteiro, que é uma maneira de você saber, mas na hora de você visualizar ele aparece como esse 1.59 e você gostaria que ele fosse inteiro. Então, primeira coisa que você pode fazer para você visualizar ele de maneira normal como inteiro é converter ele para inteiro. Tá? Essa pode ser talvez a maneira mais útil para você, dependendo do que você está fazendo. Então, se você faz int de x, ele converte o número para inteiro. Se ele não for inteiro, se ele for próximo, mas não inteiro, aí você tem que repensar talvez o que você quer fazer, se ele não era o inteiro para começo de conversa. Mas se você tiver certeza que ele é para ser inteiro e só não é por causa de um errinho de conta, você pode arredondar ele passando o argumento int junto, tá? Então você passou esse round int, ele vai converter o número para inteiro, e por isso que é importante que você saiba que ele é de fato inteiro. Se você passar aqui 1, o número ele continua imprimindo desse jeito, que você não tem certeza se ele é inteiro ou não. Se você tentar converter assim, ele não funciona, mas se você arredondar, ele funciona, tá? Ele vai arredondar e você não sabe o que aconteceu. Por que é importante usar o round às vezes? Porque às vezes você está trabalhando com um software numérico, né? E aí vem com um erro nessa conta de 10 a menos 14. Então é para ser inteiro, só que ele não é visto como inteiro. Nesse caso, inclusive, ele foi visto. 10 a menos 14 é muito pouco. Acho que um 10 a menos 7. Pronto, 10 a menos 7. Aqui é o número 1.5, enfim, alguns meus aí. 1.5978655000001.
vezes 10 à sétima. Então era para ser um inteiro, mas ele não fez a conta com precisão real, ele fez com precisão de ponto flutuante da máquina, tem aquele erro numérico. Então, você sabendo que esse erro é controlado, você pode arredondar, tá? Não arredonde sem saber o que vai acontecer. Se você simplesmente falar assim, parece inteiro, arredondei, e algum erro aparecer na frente, não é culpa minha, tá? Vídeo aula de cálculo numérico que eu deixei para trás, que não vale a pena entrar em detalhes aqui agora, mas é interessante. Então, primeira coisa, se você quer que ele tenha essa carinha, você pode arredondar com round int ou o int x. Note também que existe o ceil e o floor, tá? Às vezes a gente pode querer usar um ou outro. O ceil é o teto, o número acima do número, se ele não for inteiro, tá? Acima do número que seja inteiro, e o floor é o número abaixo do número que seja inteiro, tá? Tem definições mais matemáticas, tipo o menor número inteiro maior que aquele número, mas a gente não vai sofrer com isso. Se ele for exatamente inteiro, os três são iguais, tá? Então, maneira número 1 de você ter um número inteiro a partir desse número é você usar alguma dessas conversões para inteiro. Beleza, mas suponha que você não quer arredondar esse número porque, bom, pode ter vários motivos. Pode ser que você tenha, na verdade, um vetor com 10 mil números e você não quer criar um outro vetor com 10 mil inteiros, porque você quer ser eficiente em memória. Pode ser que ele sem... Julia tem essas coisas de, né, se você combina tipos e você não faz isso direito, você está perdendo eficiência. Então, a maneira certa é que todo mundo seja float o tempo inteiro. Então, vamos supor que você não quer converter, você só quer visualizar esse número como um inteiro, tá? Então, a primeira coisa antes de responder isso é perguntar para que você quer fazer isso, certo? Então, você precisa ver isso porque você tem que realmente imprimir em algum lugar, alguma tabela, porque você tem que colocar num relatório e tem a formatação e você quer que todo mundo tenha o mesmo tamanho, ou que você precisa comparar com outros números que são inteiros e eles precisam estar na mesma coluna, digamos. Tem algum motivo real para você querer ver ele como inteiro? Ou, e essa é uma das perguntas tradicionais, você só viu que ele não é inteiro, mas ele deveria ser inteiro. Ok? Porque é uma confusão normal do Julia e muitas vezes a gente vê essas perguntas no fórum lá, no Discourse, que olha, esse número deveria ser inteiro, mas ele está me retornando isso daqui. Então eu quero que o Julia entenda automaticamente que isso daqui é um inteiro que deveria ser, tá total. Não é uma preocupação. Se é só por isso, se é para visualizar ele no terminal no dia a dia normal, só se acostuma, não sofre com isso. E compreenda que é justamente por causa da diferença entre um float e um inteiro, ele é explicitamente diferente, visualizado diferente, tá? Ele não quer sofrer com isso daí. Tá, mas suponha que você realmente tem que fazer essa formatação e você precisa ver ele. Então como é que eu faço isso? Bom, existem algumas funções internas que podem mexer com visualização, que elas não são exportadas. Não vamos nem tocar nelas, ignora que elas existem. Vamos começar no mais prático, que é o que é feito mais normalmente, que é usar o pacote using printf, tá? Então, o printf, ele é um pacote do standardlib, então você não precisa baixar nada, ele está lá disponível. E o que ele faz é, ele disponibiliza para você as funções de impressão do C, ok? Sim, aquele C. E aí você precisa usar coisas, inclusive a gente pode usar a functionality aqui do Pluto para ver o Live Docs, dá para ver do pacote, Pluto? Isso, dá para ver do pacote, ele fala aqui para mim, eu não tô tampando, só tô tampando o título, tá? Que é o printf aqui. Só para você ver que eu não tô tampando nada, eu tô aqui na frente, quebrei alguma coisa. Ok? Só tô tampando o título, se eu realmente tampar alguma coisa, eu mudo.
você vê que aqui ele tem, olha, coisas exportadas, @printf e o @sprintf, que é o que a gente quer. São as duas coisas mais importantes para fazer essas impressões. O printf, o @printf, e aí a gente, de novo, quer ver esse help. Ele transforma... ele usa uma string de formatação do C para formatar o seu número. Então, @printf, você coloca uma string do C. Então, por exemplo, é um número inteiro, %D. E aí você fecha e você coloca o seu número. Eu tô seguindo, inclusive, aqui é um exemplo. Você coloca o seu número e acabou. Mandei rodar e ele imprimiu. Note que ele apareceu nesse formato estranho aqui, porque é no terminal, porque é uma impressão. E só o Pluto ele escreve dessa maneira, ok? Paciência. Inclusive, quando você coloca o mouse em cima, ele fica mostrando essas lines aí, que eu esqueci o nome. Paciência, nada demais, nada de anormal aqui, tá? Eu vou pegar o terminal para você ver. Então, peguei aqui o terminal para você ver que é a mesma coisa, o using printf. Então, se você fizer @printf, %d, colocar um número, tipo 5.0, ele vai imprimir como um número. Então, aquele que a gente fez, 35 vezes 77.0 ao cubo, ele imprime como um número inteiro, beleza? Se você colocar um 35.1, ele também vai imprimir esse número como inteiro. Por quê? Porque ele dá um jeito, porque ele é desses, ok? Vamos comparar esses números aqui, só para a gente ver se ele está fazendo o que a gente gostaria. Round int. Ops, aparentemente é o mesmo número. Eu não vou te afirmar, não sei se ele arredonda o número, se ele faz seal, se ele faz floor, não sei. Ele provavelmente faz o que é mais eficiente de fazer, porque é C, né? A gente está falando de C. Para fazer o que é mais eficiente, eu chutaria aqui provavelmente jogar a coisa fora. É o mais eficiente, então ele só faz isso. O importante é que ele imprime do jeito que você pediu, tá? Eu vou voltar para cá, mas você viu que é a mesma coisa, né? Só que a formatação aqui no Pluto fica um pouquinho diferente. Então, imprimir como um inteiro. Se eu quiser, eu posso dar detalhes para ele. Então aqui eu vou imprimir um número mais razoável, tipo 35.0. Eu posso dar detalhes, por exemplo, falar que eu quero com 5 espaços. Eu posso falar que eu quero com precedido por zeros, 00035. Eu posso falar que eu quero com um mais na frente, se ele tenha sinal ou não. Então aqui, se ele é positivo ou negativo, vai ser sempre informado. Tá? Então existem todas as coisas do printf do C, você pode colocar aqui. Inclusive coisas mais fantásticas, tipo, em vez de usar esse D, você usa um F, ele imprime ponto flutuante, e ele coloca um monte de números depois da vírgula. E aí você pode imprimir o pi e escolher a formatação do pi. Então aqui eu falei com 5, né? E ele ajusta... ajusta nada, inclusive. Não sei o que ele ajustou com esses 5 aqui. Inclusive, eu só lembro do long float. Eu acho que deve ser o float e o long float. Eu quase nunca usei float, então... %5 long float. Se você colocar %5.3, ele coloca 3 números na mantiça. Esse 5 aqui é essencialmente ignorado, aparentemente. Eu não sei porquê. Eu acho que ele usa... é o espaço mínimo. Não lembro. É o espaço... Deve ser o espaço... o espaço mínimo que ele usa. Mas se ele precisar de mais para mantiça, ele vai usar mais, a não ser que você deixe explícito. Então 10.3, ele usa 3 para mantiça e 10 para o total. Então aqui é para ter 10 elementos. Se você quiser, você pode preceder por zeros, pode usar um sinal. E aí aqui você tem um exemplo. No lugar do LF, você pode usar E, e aí ele sempre usa a notação exponencial. Na notação exponencial, inclusive, ele usa um E mais e 2 números. Então, os 10 que a gente pediu inclui esses caras. Então, se você falar, eu quero 15 deles, você tem 5 zeros, você tem 4 dígitos no final e você tem o 3.14.
2 e o mais, tá? Então tem que fazer essas contas, é um inferno. Mas tem que fazer e dá pra fazer. Beleza? Então aqui, se você fizer π a sétima, ele vai lá e faz a conta para você. Deu 3.020 e a terceira. Se você tirar o 15, deixar só o ponto 3, ele coloca aí do jeito mais enxuto que ele tiver. 7 depois da vírgula, ele vai lá e formata. Você tem alguns interessantes, por exemplo, deixa eu pensar no número aqui, 250. E eu acho que você tem o X. Isso. X ele faz o hexadecimal. Então 250. Aqui a gente não vai saber fazer conta, né? Mas você tem o A. Então você tem 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí você vem pro 10, que é o A. Então esse primeiro dígito aqui é o 10. E o segundo dígito você multiplica por 16 é o... Desculpa, F. F é... A é o 10, então você tem o B, a gente está no 11, C, 12, D, 13, E, 14 e F, 15, beleza? Eu senti dificuldade de fazer ABCD, mas hexadecimal tá ok. Então é assim que a gente chegou no 10 mais 16 vezes, no 250, C igual a FA, ele é 10 do primeiro dígito, 15 do F, vezes 16. Legal? E você tem ainda opções tipo O, eu acho que é o O, que é o octal, que aí você tá pegando o 2 da primeira posição, o 7 da segunda posição ele é multiplicado por 8, e o 3 da segunda posição ele é por 8 ao quadrado. E aparentemente deu certo, ok? Aparentemente ainda sei como funciona o octal e etc, né? Inclusive tem uma piada muito... só para você saber, se você fizer 0xFF, ele faz essa conta e você pode converter para inteiro para ver o valor. Então 0x ele usa hexadecimal. Mas enfim, tem até uma piada, certo? Então se você pegar 25, 25 na base decimal dá 31. Isso, lembrando da piada. Então, 25 na base decimal dá 31. E é por isso que computeiros e afins confundem Natal e Halloween, porque você tem 25 decimal, certo? Ele é igual a 31 octal. Piada de graça pra você aí, enquanto eu deveria estar falando de assunto sério. Então, 25 na base decimal, 31 octal. Tudo isso para poder falar que você formata o número usando printf. Você faz o que você quiser aqui com esses números. Eu gosto de usar essa... Eu sou da velha guarda, então eu gosto de usar parênteses. Se você quiser, você pode fazer essa brincadeira toda que eu falei, de colocar um 0,5D aqui, porque, por exemplo, são suas iterações. Você faz for i de 1 a 10, imprime o i, e aí você coloca % 10.2e com um sinal, que é a sua função objetivo. Então aqui é o seu f, que é um valor aleatório ao quadrado, menos um valor aleatório, e aí ele imprime... e aí você tem que fazer a quebra de linha manualmente, que é um /n, e aí ele imprime para você uma tabelinha, ok? Então, o printf é uma das maneiras principais da gente fazer formatação nos algoritmos. Ela é uma maneira chata, porque você precisa usar essa formatação de C, e é uma macro, né? Então, você tem o @printf e é uma macro. Então, ele tem uns problemas de você usar uma formatação, uma variável como formatação. Se você não chegar nesse ponto, você não precisa sofrer com isso, tá? Não se preocupe ainda com isso. Mas é a maneira mais simples. E aí você pode simplesmente fazer aqui no começo, a gente queria esse cara como inteiro, você faz @printf, você coloca um %d e coloca x. Isso imprime, isso não te dá um número. Se você quiser um número como inteiro, mas como uma string, você usa sprintf. O sprintf ou sprintf, ele é tem que usar arroba junto. Ele é a versão que retorna a string do printf.
Então ele faz a mesma formatação, só que no lugar de imprimir ele retorna para você. Então esse aqui pode ser bastante útil se você realmente precisa fazer uma tabela, um relatório. Você precisa que os números sejam formatados igualzinho, você pode usar o sprintf para sair agregando os números e aí depois você imprimir eles todos numa tabela. Então é assim que a gente fazia nos nossos pacotes do Julis Multi-Optimizers, por exemplo. Então para a gente finalizar com esse assunto do printf, vamos só falar de uma coisa que é nova e aí eu não me engano isso é 1.7. Você tem agora como usar variáveis para fazer formatações no printf. É uma coisa não exportada, eu não tenho certeza por quê. Provavelmente porque tem coisas com o mesmo nome. E aí você tem a format, o tipo, que é o F maiúsculo, format. Você tem format minúsculo, que formata alguma coisa. E você tem a string format, que é format... STR format, eu não lembro. É alguma coisa que a gente pode fazer com uma string... Format não. Aqui ele diz como faz isso, que você faz com o format e a string junto, tá? Então vamos começar com formats, que é mais simples. Você pode fazer %d e ele cria para você uma string de formatação. Então essa daqui é a minha format string. Ok? Eu acho que é assim que faz, inclusive. Lembrando, não é um tipo de coisa que eu faço com frequência. E quando você faz uma vez, você não precisa fazer mais, então... E aí você faz simplesmente printf.format fmt string e aí você faz sua variável 5. Salvou 5. Ok? Obviamente esse é um caso chato, então você pode fazer 0,5d. E você pode fazer isso, assim tá bom, 0,5d. Beleza? Então isso daqui é útil, por quê? Porque você pode criar variáveis. Então vamos dizer que você pode criar variáveis, não é a palavra certa. Você pode criar padrões default para você usar para alguma coisa. Então vamos dizer que você tem format string, mas na verdade é um dicionário. E aí dependendo do tipo, dependendo da coisa que você está imprimindo, você quer usar uma formatação específica. Então quando for iteração é isso, quando for função objetivo, eu quero usar o formato aquele que eu usei ali em cima, mais 10.2z. Quando for gradiente, o gradiente ele não precisa do sinal, porque ele é sempre positivo, então 10.2z. Inclusive eu não sei se o 10 é um valor bom, mas enfim. Vamos lá, você tem mensagem de erro, mensagem... só faz a formatação %s e assim por diante. E aí você pode fazer uma formatação de tipo format printf.format e aí você passa a format string da coisa que você está formatando e aquela coisa qual que é, certo? Então aqui a gente pode pegar esse exemplo da repetir. Vamos fazer um output igual a printf.format, format minúsculo, e aí você pega a format string para iteração, e aí tá passando certo, sim, esse parênteses que tá sobrando isso, printf format para format string de função objetivo, que é a f e assim por diante. E aí aqui no final, em vez de você usar o arroba printf, você pode imprimir join output com um espacinho, espaço duplo, vai ficar igual. E ele imprime a mesma coisa que está ali em cima. Lembrando que os números são aleatórios, então não é exatamente a mesma coisa. Isso daqui que eu fiz com printf format blá 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 blá, você provavelmente o que você ia fazer na vida real é criar uma função, né? Então aqui, dando esse exemplo mais específico, format my stuff, você diz what and how, e aí você formata sua stuff como usando a formatação do format string para o how e o what, ok?
E aí o output aqui vai ser o format mais stuff. Do UI como iteração e o F como objetivo. Ok? Então é isso. E provavelmente você ainda tem como guardar essa iter e objetivo. Não precisa sofrer. Não vamos muito longe com isso, senão a gente vai falar de outro problema e não de formatação. Então, a priori, isso daqui resolveu muitos problemas que eram resolvidos por outras bibliotecas. E eu, se eu não me engano, mais rápido, porque continua usando a biblioteca de formatação. É importante notar que se você vai imprimir as coisas, saiba que gasta-se um tempo imprimindo, tá? Então, se você está com alguma coisa muito intensiva, você mandar imprimir toda hora, ele vai comer sua performance. Então, só imprima o que é necessário. Formatação básica é isso. O printf dá conta da maior parte das coisas de formatação. Você não precisa usar nenhum outro pacote. Você precisa acostumar um pouco com a notação do C. Não é muito complicada, mas ela pode ser um pouco assustadora para iniciantes, ok? Faz parte, eu confio em você, acredito em você, acredito no seu potencial. Só usar o dedinho daquele cara do Jurassic Park lá, que ele faz assim com o dedinho. I believe in you. I believe in you. You can do. E aí você vai lá e faz. Mas suponha que você não quer fazer isso, o que eu posso fazer? Ok, então vamos supor que você não gosta do C, não gosta dessa formatação. Você consegue fazer alguma coisa a respeito? Mais ou menos. Você consegue usar um pacote que é um pouco diferente, talvez o suficiente diferente, porque ele segue a ideia do Python, da formatação do Python, a formatação tradicional, e é o pacote formatting. Então aqui eu mandei instalar ele, é um pacote leve. E esse pacote, ele segue a formatação do Python, que é você usar chaves. Então, se você fizer, por exemplo, chave, o primeiro elemento, eu quero que ele seja um inteiro de 5 posições, ele tem que ser um D, e aí você tem que colocar aqui o número 35, ele imprime o 35 desse jeito aí. Não dá para salvar tanto, porque você continua tendo que usar o D para poder falar que ele é um inteiro, tá? Então, assim, não é exatamente aquela vantagem. Para algumas formatações básicas, você fica preso a isso. Ele é mais poderoso às vezes porque você pode repetir as coisas, então você pode falar 1D1. Você pode usar o 1 mais de uma vez e você pode usar ele de mais de uma maneira. Então você tem essa liberdade extra, tá? Então pode ser útil por isso. Mas você ainda tem que saber o que significa as coisas, as letrinhas, tá? Então aqui eu tenho o D, você tem o F para falar float, você tem o long float. Na verdade você não tem o long float, você não precisa do long float, porque é Python. Você tem o float, você tem hexadecimal? Aparentemente tem hexadecimal. String, que é o S, você tem as coisas todas tradicionais e outras provavelmente que eu não vou atrás. Vou ver, claro. Então a gente pode fazer aqui essa substituição de um pelo outro usando print fmt, e onde estava 1% a gente abre chaves e fecha, e você coloca 2.2, e aqui a mesma coisa. 2 pontos, mais 10, 2e e fecha. Aparentemente você precisa do /n também. E aí a mesma coisa, mesmo resultado, imprimimos, estamos felizes. É isso, esse é o formatting. Então, uma das vantagens principais desse pacote é que você pode fazer essa separação, tá? De criar o formato antes. Falar um format expression, eu acho que é isso. Deixa eu só copiar isso daqui. Esse format expression tá indo. Isso, format expression.
E aí você faz esse print format e passa o format expression, interação 35, valor pi. E aí ele deixa separado. Era mais útil, no entanto, antes da versão do Julia, do printf, que fazia essa coisa para você. Então isso aqui é menos interessante. Agora, né? Velocidade disso, não sei dizer. Eu não vi as comparações há algum tempo. Na época que eu vi, que não tinha o interno do Python, do printf ainda, o printf era razoavelmente mais rápido. Tá? Então você perdia a expressividade de criar tipos dinamicamente, certo? Guardar como variáveis, mas ganhava em velocidade. Quando o printf criou essa maneira de você poder criar a formatação separadamente, eu não sei exatamente como que o formatting está hoje, tá? Então, fica a dica, eu deixo a comparação para você, veja, siga o seu coração, ok? Bom, essa é a ideia básica. Se você quiser só o formatting, você pode fazer também. Bom, aparentemente o formatting tem mais algumas coisas. Você precisa passar para ele... você não faz... Desculpa, não é o print format, é o format. Faz só o format e ele te dá o que você pediu, essa string formatada. E o FMT, que é essa formataçãozinha, você pode fazer para formatar um único número. Você pode fazer o... Eu tenho que passar um colchete? Deixa eu descobrir. Descobrindo aqui para você. Não, deixa eu tirar o colchete então. Isso. Então você pode usar o FMT para formatar um único número usando essa especificação sem o colchete. Também é uma maneira simples de você fazer o que a gente fez lá atrás, aquele format express. Então é bem menos prolixo, né? Então é muito mais limpo o código. Então é uma outra opção também bonitinha. Legal? Bom, essas são as opções principais que eu conheço. O printf resolve muitas coisas e o format resolve várias outras, tá? Formatação de código é isso essencialmente. Então, pessoal, para a gente finalizar isso, eu vou falar de uma coisa que não tem a ver exatamente com formatação, mas que é bastante útil, pode ser bastante útil, tá? Porque é bem específico. O pacote Pretty Tables. O pacote Pretty Tables Pretty Tables? Não tem nada completo. O pacote Pretty Tables, ele é do Ronan, nosso Ronan, Brasil. E ele é o pacote usado pelo DataFrames. Então, se você já usou o DataFrames e você viu aquela tabela linda no terminal, é por causa disso, tá? Esse pacote da Pretty Tables, eu ia falar DataFrames já, não, mas não é. O pacote Pretty Tables, ele essencialmente pega uma tabela, certo? E formata essa tabela, ok? Pega a tabela, formata essa tabela. E, para ser mais exato, ele deixa ela bonita. Tá aí o nome, Pretty Tables. Então vamos fazer uma tabela, e essa tabela vai ser simples. A gente tem aqui na primeira coluna dessa tabela 1 a 10, tá? Que são os nossos inteiros. Aí na segunda coluna dessa tabela a gente vai ter o RAM de 10. Vamos fazer um RAM de 10 ao quadrado menos RAM de 10, certo? Então aqui, roda para ver, isso. Esse daqui é exatamente a tabela que a gente tinha até então. Vamos colocar aqui também as normas do gradiente que a gente tinha falado. E algumas mensagens que pode ser ok ou não. De tamanho 10, ok? Então isso daqui é o nosso software. O nosso software, ele rodou e deu esse resultado aí. Às vezes 10 iterações, às vezes foi ok, às vezes foi ou não. E é isso. E a header, o cabeçalho dessas coisas são iteração, valor de função objetivo, a norma do gradiente e a mensagem. Igual a gente tinha considerado lá atrás. A gente não escreveu por extenso porque é muito chato. Mas a gente podia ter feito exatamente isso. Tá aí, a gente quer ver essas coisas. O Pretty Tables deixa você usar a função Pretty Table para você fazer uma table.
E aqui eu vou fazer com mais de uma linha para a gente se divertindo. Passo os dados, passa o header, certo? Header igual a header. E ele imprime para você. Lembrando, ela está imprimindo no terminal, é uma impressão, aparece desse jeito no monitor verde, blá blá blá. Vou apertar esse botão. Não. O que é esse help? Não interessa. E aí ele é bonito, certo? Lembra? Isso é um terminal. Tá, então aqui ele está imprimindo assim. Obviamente ele podia imprimir aqui direto no notebook. Mas se você está no terminal e você quer ver, ele vai imprimir assim, tá? Então, importante essa diferenciação. Não é que ele é... Ah, eu achei que ia ser mais legal, porque aqui em cima já está top. Não, isso daqui ele formatou no terminal. No terminal, não tem nada acontecendo. Formatou no terminal. E aí você pode, em cima disso, colocar formatações, tá? Então, você pode criar você pode passar uma tupla de formatações. Então, tupla é um negócio mais chatinho, certo? A gente pode... Tem que lembrar que se você só tem uma, ela acaba com uma vírgula. Mas, enfim, e essas formatações, elas não são exatamente triviais de você olhar e entender o que está acontecendo. Mas é importante saber que elas funcionam e você pode criar suas próprias. Uma das mais úteis é a FT printf, FT de formatter, imagino. E aí você passa qual que é a formatação que você quer dar para ele, e aí você pode falar, olha, eu quero que você imprime com 0,5D a coluna 1. E aí você salva e ele roda e formata a primeira coluna como números precedidos por 0 com 5 casas. Você pode fazer uma coisa parecida com o ft_printf de % mais 10.2 e isso, mais nada. E a coluna 2 e 3 eu quero que sejam formatadas assim. E ele formata as colunas 2 e 3 assim para você. E você pode ainda, vamos dizer que você foi mais... Bom, eu não posso fazer isso aqui. Pensando como é que eu vou fazer isso daqui. Eu vou fazer assim, vou criar um begin. E aí eu vou falar aqui alguns dados de índices de 1 a 100. Não, de 1 a lente de data. 5 deles são missing. Ok? Cadê? Quebrei. Eu tenho que mostrar para visualizar o dado. Pronto. E aí você vê aqui o missing. Se você for olhar a tabela, agora apareceu uns missings aqui nessa tabela, certo? Mas aí você pode passar um formatador que é o FT no missing e ele não imprime os missings. Então você agora está vendo só os valores relevantes. Ok? Louco, né? Muito massa, é muito bom. Você pode fazer o que você quiser com esse Pretty Table. Obviamente o DataFrames já formata o básico para você, então você não precisa sofrer demais com isso. Mas se você quiser ter controle total da sua formatação no terminal, você pode. Não recomendo você fazer isso só pela diversão, né? Se você tem que entregar um trabalho, um projeto, alguma coisa aí, faz um básico, não fica se divertindo muitas horas, mas já deu para perceber que a gente passou aqui 5 minutos já fizemos a formatação ok, certo? Sem precisar o pacote DataFrames inteiro. Então, né? Interessante, certo? Só para fazer sua cabeça explodir agora, e aí isso daqui é o motivo pelo qual a gente usa o Pretty Tables no Solver Benchmark. Você pode pegar esse cara aqui e fazer backend igual val LaTeX. E você tem sua tabela em LaTeX. Não sei se dá para fazer a mesma coisa no DataFrames, você pode ir lá e direto fazer isso. Mas você pode criar a sua tabela, seu resultado, imediatamente traduzir ele para LaTeX. Então parece útil, certo?
Se você nunca teve que copiar uma tabela na mão o LaTeX, você não sabe o quão útil é, mas né, eu posso te dizer, é bastante útil. Não só LaTeX, você tem HTML também, então você pode pegar isso daqui e colar no seu... Bom, não sei onde você vai colar isso daqui, no seu HTML, aparentemente. Se você está fazendo isso direto, você está fazendo alguma coisa errada, mas enfim. Se você realmente precisa, está sem tempo, vai lá, .html. O comando normal é o que? Text? Text, aparentemente. Chutei e acertei, eu sou bom assim. Tem aqui o help do table, claro. Se você quiser saber com mais detalhes, recomendo ver o help inteirinho. Eu não vi os detalhes de nada. Você tem alignments, então você pode alinhar para a esquerda, direita e tudo mais. Alinhamento da header ser diferente, enfim. Muita coisa boa. Recomendo esse pacote para fazer esse tipo de impressão. Senão, os pacotes básicos vão te satisfazer. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo. Espero que você tenha gostado de aprender mais um pouco sobre formatação no Julia. Se esse vídeo foi útil para você, por favor, deixa um like, compartilha, se inscreve. Inscreve-se no Patreon aí. Eu não tenho ainda, mas se você assistir esse vídeo no futuro e eu tiver, se inscreve lá. Curiosity Stream, alguma coisa do tipo, sei lá. Mas, enfim. Muito obrigado por seguir. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço.